Depois de capacitar a igreja para testemunhar, como o Espírito Santo conduz a missão? De que maneira Deus orientava os primeiros cristãos na expansão do Evangelho? No estudo de hoje, nós vamos compreender o ensino do livro de Atos e nós vamos analisar como o Espírito Santo chama, envia e dirige aqueles que participam da missão de Cristo. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você que sempre está ligadinho com a gente, estava ligado no Revista e agora fica comigo aqui no programa Escola Bíblica até às 8 horas da noite. Privilégio poder estudar a Bíblia com você, estudar os temas que são apresentados, que são colocados à sua disposição nas nossas revistas Esperança e também temas que estão à sua disposição através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, onde você pode estudar pelo WhatsApp. Essas são as maneiras que nós aqui da Novo Tempo compartilhamos com você o tema que a gente apresenta aqui e damos a cada um dos nossos ouvintes a oportunidade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Lembrando que as nossas revistas também trazem temas relacionados ao nosso dia a dia, seja na educação de filhos, seja nos relacionamentos, na saúde física, na saúde emocional. E também inúmeros temas sobre a Palavra de Deus, como o livro de Daniel, o livro do Apocalipse. E essa temporada estamos estudando a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Uma alegria poder colocar à sua disposição esse material sem nenhum custo. Por quê? Porque eles já tiveram patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Isso mesmo, por causa dos anjos, as revistas são impressas e são distribuídas sem nenhum custo, nem o valor da postagem vão chegar aí na sua casa à sua disposição. E nós aqui nesse mês de agosto estamos numa campanha especial de doação. Lembrando que a Novo Tempo não tem comerciais. E essa campanha especial é a gente ter recursos para enviar revistas para a região de Brasília e as cidades circunvizinhas. Aí você diz, mas por quê? É porque agora nós temos a Rádio Novo Tempo, também em Brasília, que atinge todas as cidades ao redor, as cidades satélites ali. Agora é a 92,9. E com a Rádio Novo Tempo lá, nós temos um pedido maior de revistas. Por isso, esses valores serão destinados a enviarmos as revistas para os nossos ouvintes da rádio que vão solicitar. Então, se você deseja fazer a sua doação, está aparecendo o QR Code aqui, ó, aqui no cantinho. Vou virar para cá, aí fica melhor. Aqui, ó, tá vendo? Esse QR Code é só abrir aí o aplicativo do seu banco, aproximar e aí você vai ter a sua chave para, vai direto, né, a chave para a sua doação e não importa qual o valor que você vai doar. Vamos colocar a chave Pix também, eu acho que é legal, que é o nosso e-mail, vai aparecer aqui, ó, que é o e-mail do Anjos, né? Vai aparecer, Anjos, não, agora ainda não, tá? Aqui é o aplicativo do banco, você abre lá QR Code, aí já abre aqui, tá bom? Se você abrir o aplicativo. Mas a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, tá aqui, ó. Chave Pix, anjos@novotempo.com é o nosso e-mail e você pode fazer a sua doação e mais pessoas vão receber a revista Esperança aí na região de Brasília e todas as cidades que estão ao redor, tá? Quero lembrar você que se você ainda não pediu a revista Esperança, Espírito Santo,
o Deus dos bastidores, você pode fazer através do WhatsApp, que é o 12 982 44 44 49, 12 9 82 44 44 49. Ou você pode ligar também para o nosso atendimento, é o 012, vai aparecer aqui também, 012 21 27 31 21. Ainda não foi, aqui agora sim, foi o WhatsApp, aqui ó. Esse é para ligação, tá? 012 21 27 31 21. Liga até as 10h30 da noite, nossa equipe está pronta para atender você. Peça a sua revista. Esse tema tem sido um tema que realmente contagia o nosso coração, que nos dá, eu fico assim, motivado. E com o tema dessa semana, entendendo como o Espírito Santo guiou os primeiros cristãos. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora na missão evangelística. A gente tem falado, né? O Espírito Santo que guia aquele que vai pregar e o Espírito Santo que toca aquele que vai ouvir. Vamos orar e vamos ao nosso estudo de hoje. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por esse privilégio que a gente tem. Que a gente esteja atento ao texto bíblico, as duas histórias, a história que nós vamos ler hoje, a história que nós vamos ler amanhã na conclusão da semana, que a gente perceba como o Espírito que conduziu a igreja cristã primitiva, quando ela estava iniciando, é o mesmo Espírito que quer dirigir-nos para sermos aqueles que vão compartilhar quem é Jesus. Que o Senhor esteja conosco, cada um que está me assistindo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Este é o livro que mostra as ações da igreja primitiva. A igreja que, após Jesus ter subido ao céu, decidiu proclamar a mensagem de esperança, baseado naquilo que ele apresentou, aquilo que ele deixou no capítulo 1 e no verso 8. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas são as ações da igreja primitiva, e esse livro é bem dividido. As ações basicamente apresentadas por Pedro e depois por Paulo. E hoje nós vamos ver Paulo entrando em cena, Saulo, né? Amanhã nós vamos falar sobre o processo de transformação da vida de Saulo, esse que se tornou um perseguidor, que foi um perseguidor da igreja cristã e depois se tornou um pregador, a maior influência que a gente tem no Novo Testamento depois de Jesus Cristo. Aquele que mais escreveu é o apóstolo Paulo. E entender um pouco como o Senhor pode transformar uma vida de um perseguidor a um perseguido, isso pode mexer extremamente com a gente, que às vezes nos achamos incapazes ou que às vezes pensamos que rejeitamos o cristianismo. E talvez você está aqui, tenha seus questionamentos, chegou por um acaso aqui, eu quero que você pare junto comigo e reflita na história que nós vamos ler neste momento. Você sabe que a missão, ela não nasce da iniciativa da igreja. A missão nasce no coração de Deus. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo de Deus, é salvar. Que Jesus Cristo, que o seu plano de salvação seja apresentado para todas as pessoas. Não só os discípulos, não são os discípulos melhor que escolhem onde Deus deve agir. É Deus que chama pessoas e envia essas pessoas para participarem daquilo que Ele já está realizando. Então, pessoas são instrumentos que o Senhor vai colocar dentro da sua ação. Por quê? Porque nós não somos protagonistas no plano da missão do evangelizar. O grande protagonista na missão de evangelizar é a atuação do Espírito Santo através de nós, porque é a apresentação de Jesus, Ele é o foco. Não sou eu,
não é o missionário, não é o presbítero, não é o pastor, não é o padre, não. Nós somos instrumentos na pregação. O Espírito Santo vai trabalhar através de nós. Por isso, esta missão de apresentação é algo que está no plano de Deus. E se eu me coloco à disposição, Deus vai me usar naquele momento para que esta mensagem seja apresentada. E esta mensagem pode ser para um parente, para um amigo que talvez não compartilhe da mesma fé. E eu preciso me colocar à disposição do Espírito Santo para ser esse instrumento. Simples, difícil, mas é exatamente isso. Então, e aí o Espírito Santo vai me dar discernimento, vai me dar lucidez, vai me dar equilíbrio para que eu apresente esta mensagem da melhor maneira, para que eu não olhe para o outro e diga, você está perdido, mas eu olhe para o outro e veja nele alguém que o Senhor pode transformar. Não vou olhar para o outro de forma discriminada, não vou olhar para o outro com preconceito, porque o Espírito chegou antes de mim para trabalhar no coração daquela pessoa. Ele já está lá. O Espírito Santo está trabalhando no coração de todas as pessoas. Mas o Senhor vai usar essas pessoas para participar daquilo que Ele já está realizando. Porque o Espírito já está trabalhando no coração desta pessoa. A igreja, queridos, não cria a missão. Ela participa de uma missão que é divina, porque o plano da salvação é uma missão de Deus. E que quando nós vamos para o livro de Atos, e a gente tem outras histórias que se ajustam, a gente vai perceber como o Espírito guiou. E relembrando essa história, estudando essa história, eu percebi como a gente precisa depender ainda mais. Eu falei um pouquinho sobre isso essa semana. Vamos ver a descrição e mergulhe no texto junto comigo aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, alguns dizem que pode ter sido o mesmo Simão Cirineu, o mesmo, aquele que junto com seus 2 filhos se converteram. Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Faz uma lista daqueles que eram pessoas influentes, líderes influentes, profetas e mestres, numa ordem, é como se fosse 2ª e 3ª ordem aqui de ação de evangelização. Temos os apóstolos, profetas e mestres. E é interessante que Saulo aparece no final dessa lista. É interessante quando a gente percebe isso. E ele que vai ser uma pessoa extremamente influente, mas uma pessoa que vai precisar primeiro se render ao Senhor, e a gente vai trabalhar isso amanhã. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, e aqui é importante que a gente pare. O que é a adoração, né? E por que o jejum, a abstinência do alimento aqui para ter mais lucidez? Isso aqui não é um ato de penitência, jejuar não é um ato de penitência. É um controle naquele momento sobre determinado consumo de determinados alimentos para que tenha mais lucidez para agir. Porque não tem nada no estômago, o cérebro não está participando do processo de digestão, tem mais lucidez. E o processo de adoração é rendição total, não há nada. O foco da adoração é aquele que é maior do que eu, é o Senhor. O Espírito Santo disse, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Por que eles tiveram total lucidez e receberam aqui a orientação do Espírito Santo? Porque eles estavam adorando verdadeiramente o Senhor. Porque eles estavam se preparando, porque eles estavam se rendendo ao Senhor. Se a gente quer que o Espírito Santo guie a nossa vida, nós precisamos nos render ao Senhor. E você sabe, querido, que eu não quero dizer que você agora vai interromper sua vida
de você vai viver como um eremita, que você não vai ter as suas atividades. Não, não é isso. O que eu quero dizer para você é que quanto mais próximo for o seu relacionamento com Deus, constante, mesmo nas atividades do dia a dia, mais você vai ter percepção do que o Espírito Santo deseja para você. Você pode ter o seu trabalho, você pode ter suas atividades, mas nós, né, podemos fazer todas as coisas, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo guie a nossa vida. E isso acontece a partir do momento que eu me aproximo do Senhor, daquilo que Ele quer. E eu tenho aprendido que em qualquer nível, qualquer tipo de relacionamento, quanto maior a proximidade, mais autêntico ele se constrói. Isso pode ser num relacionamento conjugal. Nenhuma atividade deveria nos afastar de momentos de proximidade com o cônjuge. Isso pode ser um relacionamento entre pais e filhos. Nenhuma atividade deveria dificultar que nós nos aproximássemos e estivéssemos próximos dos nossos filhos. E é assim também em relação a Deus. Nós não deveríamos mergulhar na busca das coisas esquecendo de estarmos com Deus. E você percebe que aqui eles adoravam e jejuavam e o Espírito Santo falou para eles diretamente que eles deveriam, Barnabé e Saulo deveriam ir para um chamado especial. E eles jejuaram, oraram e foi imposto as mãos sobre eles e agora eles vão para essa missão. Deus chama a igreja, reconhece esse chamado e os discípulos obedecem. Essa dinâmica mostra que a missão sempre acontece em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, com a entrega. Não tem como haver entrega, não tem como haver chamado verdadeiro se não houver entrega verdadeira. Proximidade verdadeira não tem como eu descobrir. O texto continua dizendo: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos como auxiliar. Aqui a gente tem uma informação importante, né? Essa era a estratégia de Paulo, que se tornou a estratégia de Paulo. Primeiro ele pregava nas sinagogas, ali ele estava com aquele grupo que ele tinha mais conhecimento, proximidade, até porque ele veio da tradição judaica. E também eles estavam na sinagoga porque, de alguma forma, era a comunidade que eles pertenciam, e ali eles podiam observar, como por exemplo o mandamento do sábado, e podiam pregar para aqueles que tinham parte do conhecimento. Isso é interessante na missão. Existem pessoas que têm parte do conhecimento da palavra e precisam entender verdades que ainda não foram compreendidas. E por isso deve ser compartilhado. Era o que acontecia com eles. Eles tinham um entendimento incorreto da vinda do Messias. Mas a mensagem também deve ser apresentada para os gentios, ou seja, para aqueles que não tinham o conhecimento, como ou parte do conhecimento, ou um conhecimento, né, equivocado de quem era Jesus. Então, a missão para aquele que conhece parte da verdade da palavra e aquele que não conhece. E a gente tem que focar nessa apresentação para todas essas pessoas. João Marcos era o companheiro aqui, ele vai abandoná-los na viagem, né? João Marcos provavelmente vai ser depois uma grande influência na pregação, né? João Marcos vai retornar. Há um momento até de discussão entre Paulo e Barnabé, mas não é o nosso tema de hoje. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta, filho de Jesus. Então ele praticava magia e era falso profeta. Esse era o significado do nome. Ele vai ter um segundo nome que é Elimas, a gente vai ver. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir
a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Está implícito aqui uma mensagem muito importante. Sempre que você compartilhar a mensagem de esperança para alguém, é possível que alguém próximo daquele que você está compartilhando vai se opor. É possível. Às vezes por não compreender, não é o caso aqui, a gente vai ver, mas alguns não têm compreensão. Eu já vi tanta história no meu ministério de um filho que está estudando a Bíblia, um dos cônjuges está estudando a Bíblia e sofrerem ameaça. Eu já vi histórias de pessoas dizerem assim, você pode escolher qualquer coisa na vida, menos aceitar o Senhor Jesus. É impressionante. Oposição sempre vai existir. Mas a gente não deve esquecer que não existe oposição tão grande que não venha ser levada ao chão quando o Espírito de Deus reage. Então não tenha medo de ensinar, não tenha medo de compartilhar, mesmo diante das oposições. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, frase para a gente sublinhar no texto bíblico, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Cada expressão aqui é forte para a atitude daquele homem. Opositores, muitas vezes, são usados pelo inimigo de Deus para dificultar a pregação. Era o caso de Elimas. Cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, que pervertia os retos caminhos do Senhor. Quando a gente ensinar a palavra, que a gente ensine o texto do jeito que ele é. E eis que agora a mão do Senhor, disse Paulo, está contra você, e você vai ficar cego, não vendo o sol por algum tempo. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vejam só, essa era uma necessidade para esse momento, a ação de Paulo, um homem cheio do Espírito, que coloca Elimas no lugar dele, e aquele que está cheio do Espírito vai, pelo poder do Senhor, colocar o que se opõe no lugar dele. Então era uma necessidade para esse momento. Colocou Elimas no lugar dele e desta maneira o procônsul, maravilhado, diz o texto bíblico, com a doutrina do Senhor, ele creu, ele aceitou. Queridos, o Espírito Santo também prepara aqueles que vão ouvir a mensagem. Enquanto a igreja anuncia o Evangelho, Deus continua atuando nos corações. E essa é uma das coisas mais belas que eu aprendi na vida, na minha vida de pregação. E eu já citei aqui, né? Aprendi com um missionário em outro país. Ele disse: pastor, a gente acha que nós somos os mais importantes, mas a gente esqueceu. E a gente olha para as pessoas que estão nesse país e a gente acha que todo mundo aqui, não quer saber nada, todo mundo está perdido, mas a gente esquece que o Espírito Santo chegou antes da gente. Chegou antes. E o Espírito chega antes. O Espírito chega antes, trabalhando no coração dessa pessoa. E agora o Espírito vai usar aquele que vai pregar. Por isso que vai pregar também tem que se render para falar da melhor maneira, sabe? Falar a verdade com amor. Falar a verdade com amor. Não deixar de falar, mas falar da melhor maneira, porque às vezes nós achamos que, por conhecermos uma verdade da palavra, temos o direito de impor, sabe? De julgar. Não é esse o papel. A direção de Deus inclui tanto portas abertas quanto portas fechadas. Não importa o que aconteça. Às vezes aquilo que parecia um obstáculo faz parte da condução do Senhor
para cumprir um propósito maior. E se eu estou falando para você que está apresentando a mensagem, está encontrando obstáculos, não esqueça, Deus age apesar dos obstáculos. O Espírito Santo conhece possibilidades que nós ainda não conseguimos enxergar. Não vamos pensar que é impossível. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, diz o texto, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo continua sendo o verdadeiro protagonista da expansão do Evangelho. É Ele. E Ele chama, Ele envia, Ele orienta e Ele prepara tanto aqueles que anunciam quanto aqueles que ouvem a palavra. Você deseja ser guiado pelo Espírito Santo para compartilhar verdades da palavra? De forma amorosa, equilibrada, não diluindo verdade, mas sendo equilibrado, sensato, sendo amoroso. Talvez eu estou falando para você que tem ouvido verdades da palavra que são diferentes das que você acredita, daquilo que você viu até hoje. Deseja você também se render ao Espírito Santo para que Ele trabalhe na sua mente, para que Ele trabalhe em você e você tenha o coração transformado? Você deseja isso? Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo use aqueles que falam, e se você está nesse grupo, que você se renda. Paulo, cheio do Espírito Santo. Aqueles homens líderes, adorando e jejuando, o Espírito Santo falou para eles. Quero falar para você que compartilha a palavra, mas eu quero falar para você que precisa aceitar esta verdade da palavra. O que é? Qual é a verdade da palavra que você ainda não aceitou? Que está tão clara no texto, mas que talvez na sua comunidade seja diferente. Qual é? Você deseja que o Espírito Santo fale? Vamos orar por isso nesse momento. Senhor, obrigado porque o Espírito trabalha no coração daquele que fala e o Espírito trabalha no coração daquele que ouve. Mas o Espírito vai trabalhar à medida que a gente permitir. Eu não sei quem está me ouvindo agora, em que lado ele está. Se ele é aquele que fala, que ele se renda ao Espírito, que ele permita que o Espírito guie os seus pensamentos, a sua forma de agir, de falar. E se eu estou falando para alguém que está ouvindo a palavra, precisa mudar, aceitar verdades, que ele também se renda. Eu clamo por isso, meu Deus. Eu suplico, e que assim a missão seja cumprida para o que falou e para aquele que aceitou. Eu suplico em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que o Senhor seja contigo, seja com a sua família. Você continua com a gente na programação da Novo Tempo e a gente se vê amanhã às 7:30 da noite aqui em mais um programa Escola Bíblica.